Fernando Você me Henrique. pergunta o modelo. Então, naquele momento do Fernando Henrique, o modelo velho nacional desenvolvimentista morre dessas duas doenças. Sim. E a moda que vem de fora para dentro com toda a força é a ideia neoliberal. Tá. Qual era a ideia neoliberal? É você diminuir o Estado, reduzir ele à dimensão mínima, desentranhar o Estado de qualquer intromissão no domínio econômico, na crença De que o livre mercado vai te entregar de volta mais eficiência, mais emprego, pela mais concorrência. riqueza. Isso nunca aconteceu na história da humanidade em nenhum país do mundo. Nos Estados Unidos não acontece? Não, os americanos eu já lhe disse que a internet foi criada com dinheiro público. Eu já lhe disse que o celular foi criado com dinheiro público, a NASA faz. Por que o cara tá lá botar um homem em Marte daqui 20 anos e tal? A tecnologia que ele vai desenvolver a partir daquilo... Tem todas as aplicações civis, no 6G, porque agora nós estamos... O Velcro parece que foi criado. O Velcro foi criado na NASA, mas é tudo, toda a indústria química, todos os bens de capital. O travesseiro não foi, aquele travesseiro da NASA... Aquele da NASA é brincadeira. Não tem nada a ver. Mas os materiais são. Os materiais. Porque é assim que a humanidade funciona. Claro. O que funciona é uma convergência, uma parceria estratégica entre estados fortes, empresariado, iniciativa privada forte e uma universidade comprometida em construir as respostas tecnológicas e científicas para o desafio do desenvolvimento. O Brasil não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque aqui a gente investe pra caramba nesse pessoal, quando ele ficar bom ele vai pra fora e vai... Porque não há oportunidade aqui. Não tem, ele vai... Então, mas veja, a grande pergunta é: existe alguma possibilidade de um país desigual como o Brasil se desenvolver sem um plano? Quer dizer, provavelmente aqui no seu... O que você chama de plano É um plano mesmo, é o seguinte, está aqui o diagnóstico do problema. Vamos fazer isso. Está aqui a situação, eu quero ir para acolá. Em todas as áreas, setor a setor, metas. Eu preciso calcular quanto é que custa isso. Quanto tempo vai demorar. Estabelecer o prazo, quem vai fazer. Exatamente. De onde vem o dinheiro. Claro. Tá certo? É uma coisa básica. Você faz não isso é básico? A gente faz isso em casa. Isso quer dizer, o seu podcast provavelmente tem um planejamento estratégico. Exatamente. Qualquer mercearia tem que ter um planejamento. O nosso país não sabe para onde está indo. O governo Lula e essa dominância do PT. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo? Mesmo modelo. Você tem um símbolo. O símbolo qual é? Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, isso o ano é... Foi no segundo mandato? 99. Na reeleição ele quebra. Quebra o país porque aquilo. Então o dólar fica muito, muito fraco, fica tudo muito barato da gente importar, não vale a pena. Tudo muito caro da gente exportar e toda essa conta vai para o fim do ano para pagar em dólar. E o Brasil não tem dólar. Quando você chega no fim do ano, tem que pagar a conta em dólar e o dólar não entrou, o que acontece? O país quebra. Como o país não é uma loja que fecha a porta, como é que o país quebra? A moeda se desvaloriza pesadamente. Então o Fernando Henrique, quando entregou para o Lula, se fosse hoje, o real estava valendo o dólar estava valendo R$ 9,50. Caramba! Só para você ver o tamanho da tragédia. E as pessoas sentem que foram enganadas, porque o povo não discute nem compra dólar, mas o povo come pão. Claro. Eu digo sempre para a turma boa que está me ajudando. E pão é feito de trigo. E trigo o Brasil não produz suficiente, então nós temos que comprar no estrangeiro. Ainda? Tudo que a gente... Sim, ainda. É mesmo? Está piorando. Está piorando. Né? Tudo que o Brasil compra do estrangeiro paga em dólar. Claro. Então se o dólar sobe, o trigo sobe, o preço do pão sobe. O Brasil está importando agora gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e óleo diesel dos caminhoneiros. Em dólar. Caramba. Quando o Bolsonaro assumiu, era R$ 3,70 por dólar. R$ 5,40. E vai bater 6 daqui a pouco. Aí não tem conversa. A dona de casa que eu visito na periferia, eu vou conversar, está cozinhando uma vez por dia e guardando, porque não tem dinheiro para pagar o gás. Um país que é capaz de produzir. Aí, eletricidade não é produzida em dólar. Porém... o Fernando Henrique inventou um índice chamado IGPM, que é uma dolarização mascarada. Para quê? Para entregar para os estrangeiros as estatais, e os estrangeiros, não podendo cobrar em dólar, cobram num real indexado, que é a tal indexação, corrigido pelo IGPM. Sabe quanto é que está o IGPM hoje? Não. Que é o índice do aluguel, da conta da energia, etc. Simplesmente está em 37% nos últimos 12 meses. Estão ferrando o Brasil. Estão ferrando. A caristia voltou com peso que desde 94 nós não tínhamos igual. Boa parte por conta disso, por causa da dependência do país de dólar. Quando os preços lá fora dos nossos produtos, bode, frango, boi, minério de ferro in natura, petróleo, sobe, a gente tem um confortozinho porque entra mais dólar por esses produtos. Mas esses produtos, eles vão lá em cima e caem. Aí quando cai, o Brasil quebra. Pronto, o que explica o filme que nós estamos vendo.
Se você olhar o que aconteceu em 99 com o Fernando Henrique, que é a desvalorização do real, a inflação e o desemprego e a estagnação econômica, é o mesmo filme do Lula com a Dilma. Então, mas o primeiro governo do Lula, a gente pega uma alta de commodities. Pega duas coisas. Primeiro, como eu te falei, quando o Lula toma posse, o real está valendo R$ 9,20. O dólar está valendo R$ 9,20. Tá. O que o Lula faz? Bota a taxa de juros lá em cima e começa a entrar dólar especulativo. Quando o Lula terminou, 8 anos depois, está 1,75. Caramba. Então, aí o que acontece? Há aquela sensação de que eu enriqueci. É. Porque o meu real agora compra mais coisa. Só que ele compra mais coisa, mas vai ficando na conta. Vai ficando na conta. É como se você fizesse um fiado eterno sem achar que vai pagar. E isso não quebrou durante o Lula, por quê? Porque nós estamos vendendo, na época, um barril de petróleo, no fim do governo Lula, por $130. Isso era muito? $130 era o maior custo de barril de petróleo da história. Caramba. O Brasil estava vendendo. Quando a Dilma caiu, estavam vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Quando nós estávamos no Lula, nessa farra de consumo, e todo mundo feliz, e não sei o que e tal, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Eu acho que a fase que eu sempre tive uma produtora. A frase que eu ganhei mais dinheiro foi nesse primeiro governo do Lula. Isso, porque o dólar se desvalorizou 4 vezes. Não, e a gente fazendo muito trabalho para agência de publicidade, tudo muito aquecido. Porque a economia aquece, puxada pelo consumo. E o consumo também no Lula não só foi uma manipulação do câmbio, que assim, é bom, mas espeta uma conta que um dia chega. Não, mas é isso que eu ia te falar. Depois que acabou essa farra... Quebrou todo mundo. Quer ver o crédito? O Lula pegou o crédito, que é a outra ferramenta, pegou em 15% do PIB. Ou seja, toda a riqueza brasileira, o juro no Brasil é tão alto que só 15 de cada 100 riquezas do Brasil é puxada para o crédito. Tá. O Lula puxou isso para 55% do PIB. De novo, vamos comprar, vamos para o crediário, vamos para a prestação, vamos para o FIES, vamos para não sei o quê. Tudo bem, você bota a mão na grana, é legal. Só que vem a hora que tem que pagar. Sabe o que aconteceu? 63.700.000 brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Inadimplência... Dos quais, boa parte, estudantes que caíram no conto do FIES. Enquanto isso, o Lula viaja num avião, um jato, espetacular, do maior empresário privado de educação do mundo, que nasceu com dinheiro público brasileiro. Caramba. Isso é o PT.